professor do departamento e do programa de Sociologia da Unicamp. E eu estou lançando, na verdade, faz um mês e pouco, que saiu meu livro Do Brasil e Outras Marcas, Nação e Economia Simbólica nos Mega Eventos Esportivos, que é da editora Intermeios, com apoio da FAPESP e do programa de Sociologia da Unicamp. Desde os meus trabalhos anteriores, eu venho pesquisando a questão das identidades e a globalização, especialmente em mercados. Na época das pesquisas anteriores, eu pesquisava no mercado de música. E quando eu terminei o doutorado, na verdade, foi justamente 2012 e eu estava procurando uma nova pesquisa e os mega eventos estavam no Brasil, né? Estavam sendo planejados e eu achei que era um ótimo momento para deslocar meu objeto com a mesma pergunta, né? Globalização e identidade nacional, para os mega eventos esportivos. Copa do Mundo, né, masculina, da FIFA e as Olimpíadas. O que eu pensei na época? Eu vou estudar então o governo brasileiro, como que o governo brasileiro está buscando aquilo que ele considera como a sua própria justificativa para hospedar esses eventos, que é a promoção do Brasil no exterior. Especialmente a Embratur, o mercado de turismo, fui a várias feiras de turismo, esse tipo de coisa, mas também a Apex Brasil, que é uma agência de promoção de exportação, e a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. Essa pesquisa, então, que começou em 2013, foi até o fim das Olimpíadas de 2016, no começo se focava nisso. Mas aí o que aconteceu foi que eu fui percebendo que, na verdade, há várias formas de representação do Brasil nos mega eventos. E que essas agências do governo são uma parte daquilo que a gente pode chamar de representação do Brasil, né? da formação de imagem, da promoção de imagem. Sendo outras a própria FIFA e o COI, as empresas patrocinadoras que fazem propagandas, publicidade com a imagem do Brasil. Então eu comecei a deslocar a pesquisa também observando isso. E ao observar esses outros agentes promotores do Brasil, né, nos mega eventos, eu também fui percebendo que a condição deles atuarem nos mega eventos é completamente desigual. Aqueles que são patrocinadores da FIFA, patrocinadores do COI, eles têm uma condição de fazer as imagens que eles produzem, incluindo as imagens que produzem sobre o Brasil, circularem globalmente, muito maior do que os próprios órgãos de governo. Então isso fez com que eu buscasse entender, em primeiro lugar, e depois eu chego naquilo que eu entendi como elementos conceituais mais relevantes, mas me fez entender que, em primeiro lugar, a identidade nacional, as representações da nação, elas estão sendo disputadas dentro de um contexto transnacional. Não são só os governos brasileiros, os agentes brasileiros, mas pessoas e agentes com outros fins, como, por exemplo, essas empresas, como Ambev, como Coca-Cola, etc. Mas também me fez perceber que a gente precisa pensar esta produção da representação nacional de uma forma que eu chamei de um tipo de produção da representação nacional desnacionalizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os agentes que se envolvem na produção da representação nacional são agentes transnacionais. Então, com quem que eu me deparei? Eu me deparei com publicitários, chamados publicitários de marca nação, que o governo brasileiro contratava, mas que também as empresas privadas contratavam para produzir o que é o Brasil para este mercado. Então esses publicitários são publicitários em geral ingleses, espanhóis, americanos, que circulam o mundo produzindo representações sobre as nações. Eu chamei esses publicitários de especialistas transnacionais em representação nacional. Da mesma maneira que os publicitários, os arquitetos dos estádios, os arquitetos das vilas, como por exemplo a Vila Olímpica, que também são supostamente representações da nação, representariam a imagem do Brasil, mas que na verdade são produzidas por pessoas que circulam o mundo fazendo essas representações para várias nações, especialmente no contexto de mega eventos. E por fim, dentro desse aspecto das condições de representação, eu fui percebendo que aquelas empresas, justamente pelo controle que FIFA e COI impõem sobre a circulação de imagens para valorizar a circulação das imagens dos seus patrocinadores, esses patrocinadores eles têm um pleno controle sobre, inclusive, as imagens nacionais que circulam nesses eventos. Ou seja, as campanhas que a Embratur queria fazer, ou que a Apex queria fazer, ou mesmo que a SECOM queria fazer, não podiam estar dentro dos mega-eventos, tanto do ponto de vista da transmissão, né, do que se transmitia globalmente, quanto do ponto de vista mesmo da própria paisagem dos mega-eventos, se não autorizado
controlado por FIFA e COI. Então há um processo que também chamei de desnacionalização da autoridade sobre as formas simbólicas dos mega-eventos, que passa a ser então controlado por COI e FIFA. A contribuição do livro no final é perceber como a identidade nacional passa a ser um elemento que circula a partir de certas condições muito ditadas pelo mercado de consumo, por uma gramática publicitária, mas ao mesmo tempo, transnacionalmente, mas ao mesmo tempo de maneira desigualmente, com condições desigualmente distribuídas entre aqueles agentes que buscam representar a nação.